Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. O texto bíblico tirado de Provérbios é frequentemente usado como referência a mulheres cristãs que exercem influência em suas casas e comunidades. Ainda que gestos que possam parecer pequenos no que diz respeito a cristãos, principalmente protestantes, algumas mulheres deixaram legados importantes para gerações inteiras, como a fundação de obras missionárias, acolhida de refugiados, intercessão pela igreja perseguida e etc. Eu sou Jonathan Cadiz e essa é a nossa conversa sobre EBD. Bom, galera, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Desde já, você que já é nosso inscrito, está sempre entrando aqui no canal, muito obrigado pela sua parceria, obrigado por estar aqui de novo, tá bom? Não se esqueça, comente, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, tá bom? Para você que entrou aqui no canal ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like também para ajudar a gente, ativa o sininho das notificações que aí você vai conseguir receber conteúdos de tudo que a gente colocar aqui no canal. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante o canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e vai abrir para a gente uma maior janela de visualizações. Então, você ajuda bastante a gente e a gente se esforça aqui, continuamos empenhados em colocar conteúdos bíblicos. Chegamos na conclusão da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 13 mostrou Esther como a portadora das boas novas. No vídeo de hoje eu quero trazer com você mulheres importantes que influenciaram não só sua época, mas as suas atitudes trazem benefícios até os dias de hoje. Então quero trazer com você mulheres importantes do cristianismo, mulheres que ajudaram, que influenciaram, mulheres que tiveram um grande papel na história da igreja e também no Brasil, na história particularmente das Assembleias de Deus. Essas mulheres estão nessa lista da nossa revista, mas eu não vou trazer todas elas, tá bom? Eu quero trazer 5 mulheres importantes. Destas, 2 são brasileiras e teve um grande papel na nossa denominação. Então você vai poder pegar esse vídeo aqui e levar essa reflexão na sua lição, mostrando para os seus alunos que as mulheres têm um grande papel na história da igreja, na história do protestantismo, na história das Assembleias de Deus no Brasil. E para te ajudar mais ainda, eu estou colocando esse esboço desse vídeo na descrição. Então você vai poder colar, copiar e levar isso para a sua lição, tá bom? Não se esqueça que a lição de número 13 já está disponível no nosso canal e também não esqueça que todas as lições sempre estão disponíveis com uma semana de antecedência no canal Colégio do Discípulo, porque junto vamos sendo sempre edificados pela Palavra de Deus. Vai trazer uma das principais reflexões sobre a importância da mulher nos dias atuais. E no contexto cristão, essa lição terminou mostrando diversas mulheres que exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tanto internacionalmente como também no Brasil, principalmente no contexto da Assembleia de Deus. As mulheres citadas foram Catarina von Bora, Susanna Wesley, Sarah Cayley, Corinne ten Boom, Ruth Graham. E no contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Virgren, Signe Carson, Elizabeth Nordrum, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Dory Lemos, Wanda Freire Costa e dentre tantas outras mulheres, às vezes até anônimas na Bíblia ou na história. E hoje eu quero trazer com você, o tempo é curto, não dá para trazer uma por uma, mas eu quero trazer aqui com você algumas dessas mulheres que tiveram essa influência dentro do Evangelho, influências essas que não beneficiaram somente a igreja cristã, mas também revolucionou o mundo ao seu redor, a sua comunidade, e algumas atitudes dessas mulheres influenciaram até mesmo na história, na cultura, trazendo benefícios positivos não só à igreja, mas também à sua cidade ou até mesmo à sua própria nação. E eu quero começar citando uma grande mulher de Deus, mulher essa que esteve do lado do nosso reformador Martinho Lutero, mulher essa que se chama Catarina von Bora, ou também,
Catarina Lutero. Catarina perdeu a mãe e teve que estudar num convento, onde lá permaneceu até 1523. Lá ela aprendeu a ler e escrever, que era algo raro na época, né, temos que dizer, e teve acesso aos escritos de Martinho Lutero. Seus princípios tocaram seu coração e ela fugiu do convento e acabou casando-se com Lutero 2 anos depois. Tiveram 6 filhos e adotaram outros 4. Catarina abriu as portas de sua casa para monges, freiras, padres que se tornavam adeptos da reforma protestante e precisavam se refugiar, mesmo sabendo da possibilidade de prisão e invasão ao seu lar. Em alguns momentos, a casa chegou a ser habitada por 25 pessoas, sem contar ela própria, Lutero e os 11 órfãos de que cuidavam. Eles não se negavam em ajudar o necessitado e ofereciam dinheiro a quem precisava. Até as porcelanatas que Catarina ganhou de presente de casamento foram vendidas para conseguir dinheiro e abençoar aquelas pessoas que lutavam pela mesma causa. Catarina ainda teve ao lado de Lutero em um dos momentos mais difíceis de sua vida, a morte de uma de suas filhas, fato que colocou o marido em depressão. Não escreveu nenhum livro, nem fez pregações, mas apoiou o marido e o encorajou em todo o tempo. E com a história de Catarina nós aprendemos que nem sempre para a mulher ser influente, para a mulher ser usada no reino de Deus, ela precisa necessariamente de pregar, de estar num púlpito, de ser pastora e etc e tal. Mas sempre apoiando o esposo. A segunda pérola que eu quero trazer para você é Corrie ten Boom, nascida em 1983. Cornélia ten Boom fazia parte da igreja reformada tradicional e era costume em sua casa começar e acabar o dia com leitura bíblica, cantos e orações. Em 1940, quando os nazistas invadiram a Holanda, rapidamente foram organizados comitês de resistência, alguns nas próprias igrejas. A família de Corrie livrou alguns dos judeus da morte, escondendo-os num quarto secreto em sua casa, mas ela pagou um alto preço por causa disso, que resultou com a prisão dela, de sua irmã e de seu pai. Apesar da dor e da humilhação, muitas mulheres se converteram ao cristianismo por causa do testemunho de Corrie. Corrie saiu da prisão em 1944, 4 anos depois, e 1 ano depois publicou seu primeiro livro, de uma série que viria depois. Aos 53 anos de idade, começou o Ministério Mundial para difundir sua fé e suas experiências em igrejas, universidades, escolas, cárceres e etc., que a levou a viajar por mais de 60 países e nos 33 anos seguintes de sua vida. Em 1968, o Museu do Holocausto em Jerusalém pediu-lhe que plantasse uma árvore em memória da vida dos judeus que ela e sua família salvaram na década de 70. Corrie contou a história de sua família e seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial em outro livro, O Refúgio Secreto, em 1971, que foi levado ao cinema em 1975. Outra mulher cuja sua história se estende até os dias modernos é Ruth Graham, nada mais nada menos que esposa do evangelista Billy Graham. Nascida na China, ela passou a infância nos campos de missões da China ao lado dos pais e dos irmãos. Rodeados de doença, do desespero, da desordem e dos caos causados pelas guerras civis chinesas, aos 13 anos Ruth foi enviada para estudar no internato na Coreia do Norte. Ruth concluiu o colegial na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enquanto seus pais estavam de licença do campo missionário. Em 1937, ela se matriculou na faculdade de Winton, onde 3 anos mais tarde foi apresentada ao pregador, o evangelista Billy Graham. Durante um breve período, Ruth serviu como esposa de pastor em Weston, antes que Billy fosse transferido para servir como evangelista da Juventude para Cristo e presidente das escolas do Noroeste. Com o aumento do tempo que passava sozinha devido às frequentes viagens de pregação com o seu primeiro bebê a caminho, Ruth convenceu Billy a se mudar com a família para perto dos pais. O ministério de Ruth floresceu nas montanhas ao oeste da Carolina do Norte, onde ela estabeleceu o domicílio de sua família e criou 5 filhos do casal. Ruth firmou seu papel como a mulher forte por trás do grande pregador da América, sendo a confidente mais íntima de Billy. Ela gostava de mover-se nos bastidores, longe dos holofotes, e ajudava a pesquisar e esboçar os sermões dos livros. Ruth escreveu e coescreveu 14 livros. Nos traz um exemplo de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Você que é esposa de pregador, ajude seu marido, se ofereça para ajudá-lo com pesquisas e principalmente na intercessão
por ele. Vamos então para o Brasil. No Brasil eu quero trazer apenas duas mulheres que fizeram história nas Assembleias de Deus. A primeira tinha que ser ela, é Frida Wingren. Nasceu no dia 9 de junho de 1891, na região do norte da Suécia. Fez curso universitário e se formou em enfermeira. Chegou a ser chefe da seção da enfermaria no hospital da qual ela trabalhou e também se dedicou na arte fotográfica. Ela foi criada em um ambiente cristão onde os pais eram luteranos e ela tornou-se membro da Igreja Filadélfia. Foi batizada nas águas em 24 de janeiro de 1917. Pouco tempo depois, ela recebeu o batismo no Espírito Santo e, posteriormente, o dom de profecia. Ela foi impulsionada por Deus a fazer a obra missionária. Um fato interessante é que o Espírito Santo revelou a Gunnar Wingren que ele deveria ir para o Pará e disse a ele que iria casar-se com uma sueca de 26 anos. Frida não sabia que existia um rapaz com o mesmo amor que ela tinha por esse desejo missionário de ganhar vidas para Jesus. Os dois ainda não se conheciam, mas já gostavam de estudar a Bíblia e ambos eram envolvidos na obra do Senhor. E por volta de 1909, nos Estados Unidos, o jovem sueco Gunnar Wingren dava os primeiros passos como pastor da Igreja Batista Sueca de South Bend, em Indiana. Gunnar e o amigo Daniel Berg estavam em missão nos Estados Unidos quando aconteceu o avivamento na Rua Azusa. Gunnar já havia sido batizado no Espírito Santo e pregava a mensagem pentecostal na Igreja Batista Americana. Em 1915, quando Gunnar Wingren estava em um período de descanso na Suécia, depois do primeiro período de missão no Brasil, ele conhece uma jovem chamada Frida Strandberg. Sim, Strandberg era o sobrenome que Deus tinha falado em profecia da jovem que ele iria conhecer e era o sobrenome de Frida. Deus já tinha falado com ele e os dois se tornaram amigos e, com o passar do tempo, se apaixonaram, formando uma linda união. Com 26 anos, em 1917, Frida Wingren foi ordenada ao ministério missionário pela Igreja Filadélfia. E ela e o seu noivo Wingren se prepararam para de lá viajarem para o Brasil, cumprindo o que Deus já tinha revelado para Gunnar Wingren. 2 meses depois de o casal ter desembarcado em terras brasileiras, no dia 16 de outubro, em Belém do Pará, eles casaram-se numa cerimônia celebrada pelo missionário Samuel Nistrom. O casal passou a se dedicar a evangelizar e estabelecer igrejas. Frida se dedicou à obra social com crianças, auxiliando com seus conhecimentos de enfermagem e atuou também como jornalista e colunista nos jornais Boa Semente, O Som Alegre e Mensageiro da Paz. Frida também cantava e tocava órgão e violão e compôs cerca de 23 hinos. Alguns são traduções que estão na harpa cristã. Por exemplo, o hino Bem-aventurança do Crente, que é o 126 da harpa cristã, e o número 28, que é muito conhecido, Deus vai te guiar. Frida precisou se adaptar ao novo clima tropical e morava em uma residência muito simples, sem muito conforto. Mas em todo o tempo o casal orava, jejuava, confiando que era Deus que havia os enviado para essa missão. Quando Gunnar Wingren estava evangelizando os povos indígenas no interior do país ou adoecia, era Frida quem o ajudava com os cultos na Igreja Assembleia de Deus. O casal teve 6 filhos e um deles faleceu no Rio de Janeiro, poucos dias antes da família regressar de vez para a Suécia. Com certeza, Frida foi uma mulher atuante na nossa denominação e merece todo o nosso respeito. Sua história é linda e deve ser lembrada quando falamos das Assembleias de Deus no Brasil. Outra mulher de muita influência na Assembleia de Deus, que teve uma grande história e merece muito respeito, eu vou citar com você agora, é a missionária Zélia Brito, que assim como Frida Wingren, exerceu um ministério missionário. Zélia Brito foi uma das pioneiras das Assembleias de Deus no Brasil, destacando-se por seu papel como evangelista e líder. Nascida em 1915 em São Paulo, ela se converteu ao evangelho ainda jovem e logo começou a se envolver nas atividades da igreja. Em 1930, Zélia foi ordenada ao ministério, ajudando muito na liderança da Assembleia de Deus. Ela foi fundamental na evangelização, especialmente entre mulheres e crianças, promovendo a expansão da denominação em diversas regiões do Brasil. Casando-se no dia 17 de janeiro de 1934 com o pastor Paulo Leivas Macalão, que teve um grande papel nas Assembleias de Deus no Brasil, trazendo a denominação, ajudando Gunnar Wingren, vindo para o Rio de Janeiro e abrir, fundar a Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Macalão, que foi nada mais nada menos do que compositor de mais de 200 hinos da harpa e fundador do Ministério de Madureira, que
Na verdade, era vinculado à Assembleia de Deus, pastoreada por Daniel Berg e Gunnar Wingli, mas que se separaram e Paulo Levas Macalão montou a sua própria convenção. E hoje nós temos, foi o primeiro racha na Assembleia de Deus, hoje nós temos a Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus de Madureira. Fato é que Paulo Levas Macalão teve essa grande ajudadora do lado, que além de ajudar-lhe muito nas visitas aos lares, nas aulas da Escola Bíblica Dominical, ela também foi a primeira líder feminina no Rio de Janeiro. Além das suas atividades evangelísticas, Zélia também se dedicou a projetos sociais, ajudando a criar escolas e programas de assistência para os necessitados. Sua influência foi sentida em várias comunidades e ela se tornou um exemplo para muitas mulheres dentro da igreja. Zélia Brito faleceu em 2006, mas seu legado como uma pioneira e líder espiritual continua a ser celebrado por muitos, sendo uma referência na história das Assembleias de Deus no Brasil. Como eu disse, esse vídeo é muito bom para você trazer nessa conclusão reflexão sobre mulheres influentes cujas suas atitudes permanecem até os dias de hoje, ou seja, mulheres que deixaram um legado e trazendo essa reflexão como a mulher pode ter um grande papel no reino de Deus. Eu espero ter contribuído para a sua lição e espero você no próximo trimestre, querendo Deus, e se Jesus não voltar, eu lhe aguardo até as próximas lições. Deus abençoe sua vida e um abraço.